um de nós. E Josué, nesse momento, ele vai conduzir um povo, ele vai falar para o povo, e eles vão sair para uma vitória, vão sair para a labuta para conquistar uma grande vitória, porque é assim que nós acordamos, amém? Nos levantamos e saímos para uma grande vitória. Querido, nós saímos nos levantando, crendo que vamos viver o melhor dia das nossas vidas. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Se temos labuta, se temos batalhas, nós nos consagramos ao Senhor e nós vamos na certeza da vitória. Eu creio que até alguns dão uma examinada, falam: Senhor, estou aqui, estou prontinho, eu vou partir para dentro e vou ter vitória. Então ele acorda para uma vitória do dia a dia, assim como todos nós. Mas o que ele não sabe aqui, a gente conhece esse texto, é que nesse dia, vai ter derrota. E foi exatamente o que aconteceu, uma derrota inimaginável, e ele vai ficar pensando, ele vai falar: meu Deus, por que disso? O que eu vou falar? E aí Deus vai dar o caminho para ele. Fala para o seu irmão: Deus sempre tem um caminho para a gente. O Espírito de Deus fala aos nossos corações. Se Ele queima aqui, é porque Ele está querendo, fluir isso no meio da igreja para um 2023 maravilhoso, para um tempo. Querido, preste atenção, depois de alguns senões da nossa vida, às vezes a gente começa a viver algo tão grande, tão sobrenatural da parte de Deus, que a nossa vida nunca mais é a mesma. Quantos creem verdadeiramente? Mas algo, ele precisava acontecer, e ele já falou para ele: levanta-te, tem vitória para você. Deus dando oportunidade, uma oportunidade de vitória que Ele mesmo prometeu. Preste atenção, quem prometeu a vitória para você foi o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, amém? Amém ou não amém? Quem prometeu a vitória para mim e para você? Quem prometeu vitória para mim e para você se a gente andar na presença dEle e ser perfeito? Quem prometeu vitória para mim e para você se você for exemplo dos fiéis? Quem prometeu vitória para mim e para você se você tiver uma vida no altar? Quem prometeu uma vida de vitória para mim e para você se você verdadeiramente estiver ligado na palavra dEle, atento na palavra dEle e não se perder, Quem prometeu vitória? Foi eu ou foi o Deus Todo-Poderoso? Às vezes eu até libero para você, libero para os meus filhos, só que essa palavra que eu libero é uma unção que vem de Deus, através da palavra, da certeza da palavra, e eu libero, e eles têm a certeza, e vocês também têm a certeza da vitória. Então Deus está dando uma nova oportunidade, para aquilo mesmo que Ele mesmo prometeu, uma oportunidade de vitória para aquilo que Ele mesmo prometeu. É um Deus da oportunidade, Deus dá oportunidade, mas é para o quê? Ser feito o quê? A maneira dEle. Olha o versículo de número 11. Olha o versículo de número 11. Deus dá uma oportunidade, mas para ser feito a maneira dEle. Olha o que diz o 11. Israel pecou. Deus já falou que vai dar muita vitória. Deus falou que tem promessa, Mas é a maneira dEle. Então, Israel pecou. Diz a palavra que transgrediu a minha aliança, quebrou a aliança. Essa é a maneira de Deus? Sim ou não? Fala para o seu irmão assim: não é a maneira de Deus. Não é a maneira de Deus. Agora declara para ele assim: para você ter vitória tem que ser a maneira de Deus. Declara: para você ter vitória, para a senhora ter vitória, tem que ser na maneira de Deus. Você pode declarar assim: é a maneira de Deus, Cristina. Vocês vão ter muito mais vitórias. Eu declaro aqui uma vitória aí. A igreja, querido, ela não veio de baixo, ela veio do alto, amém ou não amém? E essa igreja, no fim da história, ela não vai terminar por baixo, ela vai terminar vitoriosa, gloriosa. Quantos aqui podem dar glória a Deus por isso? Então Deus, Ele diz: é a minha maneira, meu povo, é do meu jeito. Aleluia, glória a Deus, é do meu jeito. Israel pecou, transgrediu a minha aliança, Deus dá oportunidade para ser feito da maneira dele, mas o homem faz o que é oposto. O homem faz o que é oposto. E aí diz que pecou, transgrediu a aliança que ele tinha ordenado, fez diferente. Tomou de quê? Do anátema. Furtaram.
Furtar é a maneira de Deus? Não. Mentir é a maneira de Deus? Está aqui, ó. Ele diz que de transgressão, está falando de mentira. Aqui, ó. Mentiu. Não é a maneira, querido, seja para ganhar. Pastor, mas era 1 milhão, ia mudar a história, ia dizimar. Querido, presta atenção. Se é em cima de mentira, não siga esse caminho. É melhor comer ali, querido, às vezes você quer comer o filé mignon e não tem o filé mignon, mas aquilo que você vai comer ali, diz respeito à verdade, diz respeito ao trabalho, diz respeito a ser verdadeiro, a ser digno. É melhor comer aquilo que você tem do que comer o filé mignon em cima de mentira. Amém ou não amém? Deus tem vitórias gigantescas para você, você vai comer muito mais do que um filé mignon. Amém ou não amém? Não é verdade? Porque Deus tem o melhor para os filhos dele. Eu creio que é assim, mas para você chegar ao melhor, você tem que valorizar na verdade, como alguém digno, como alguém, aí ele diz, mentiro, e debaixo da sua bagagem o puseram. Vou usar essa palavra anátema, uma palavra que a gente recebeu ontem lá, quem estava lá, liberou uma palavra, algumas palavras poderosas, o pastor Mac, e ele liberou uma palavra, o que é um anátema? É algo ruim, é algo horrível, é algo que Deus, aqui o próprio versículo já está falando, que Deus pede para não mexer. É como se ele falasse assim, isso aqui é ruim aos meus olhos, eu quero que seja deitado tudo para lá, vai ser tudo queimado, não vai sobrar nada, porque vocês estão me oferecendo tudo isso aqui, queimando tudo isso aqui, depois tem coisas grandes. E ele usou uma palavra tremenda, ele usou essa palavra na vida de Sansão. Ele falou que quem ajudou Sansão, né, a vencer o leão, ele perguntou para a gente, aí a igreja respondeu, quem foi? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Diz a palavra que o leão vinha e pegava a ovelha, quando pegava na boca ele ia, tomado pelo poder de Deus, ele arrancava aquela ovelha da boca do leão e rasgava o leão. A mesma coisa ele fazia com o urso, no poder do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, ele matou o leão e o urso. E quem ajudou ele a matar o leão e o urso? Diga para o seu irmão, Espírito Santo. Agora olha a palavra poderosa que ele liberou. Aí ele vai liberar essa palavra ali, revelada do coração de Deus. Quem estava ligado ali, ouviu? Ele vai liberar a palavra assim, olha. Não traga para a tua vida novamente aquilo que o Espírito Santo te ajudou a remover. Aquilo que o Espírito Santo te conduziu a matar, a tirar da tua vida. Quantos entenderam essa palavra? Não é poderosa, amém ou não amém? Ele fala, não traga para a sua vida, por quê? Porque uma das quedas de Sansão, tem ele passando, vindo do lugar errado, e ele vai passar, e vai ver lá o leão morto, e o Senhor falou que ele não tinha, um dos votos dele do Nazirado era o quê? Não tocar no cadáver. Então Deus, pelo poder do Espírito Santo, mata, tira da vida, o Espírito Santo tirou, e ele vai lá e toca, e vai lá e come aquele mel, e ainda dá. Então, esse anátema é a mesma coisa. Sabe o que é o anátema? Tudo que a gente fazia de ruim, e o Espírito Santo tirou da nossa vida. Então eu declaro para você nessa noite, não toca mais naquilo que o poder do Espírito Santo matou na tua vida, porque se matou na tua vida, é porque não era para você tocar nunca mais. Oh glória, você pode, meu Deus, é o anátema. O que é o anátema? É maldito aos olhos de Deus. Fala para o seu irmão, maldito aos olhos de Deus. Meu Deus, como Deus falou meu coração ali, porque Deus tem muito para falar aos nossos corações. Ele tem maneira, se você está ligado, você vai falar, você vai saber que Deus está falando. Por quê? Porque às vezes o Espírito Santo, ele vai chegar e falar, filho, eu não quero mais você aqui, eu quero que você vá por aqui, e de repente tira da tua vida. E aí você de repente, estou falando o Espírito Santo tirando, e aí você de repente fica pensando em voltar naquilo que foi o Espírito Santo que tirou da tua vida. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo?
eu estou abrindo meu coração da maneira que Deus falou meu coração, mas como Deus está falando no teu coração nessa noite em relação ao anátema, em relação àquilo que tem freado você, em relação àquilo, e querido, não vou nem ficar, porque esse mistério foi muito para mim. Aí ele vai começar a falar, tem gente que tem, meu Deus, não dá nem, tem alto valor e estima, de dentro de casa, no meio do povo, mulher de Deus. Meu Deus do céu, é forte, né? Deus tem ou não tem a maneira dele de falar com a gente? Amém ou não amém? Deus está falando contigo essa noite? Se está, diga glória a Deus, diga aleluia, ei, preste atenção. Deus tem mais para você do que você merece, porque é graça. A gente às vezes trabalha assim, mete a mão, trabalha pra caramba, o trabalhador é digno do seu salário, mas Deus tem mais para você do que você merece. Aquilo que já é devido a você, Deus tem mais para você. Então não toca naquilo que o Espírito Santo já tirou da tua vida para nunca mais voltar, porque se foi Ele que tirou, é para não voltar mais. Amém? Amém ou não amém? No nome de Jesus. Então, aonde nós estamos aqui? No 11. Então, tomaram do anátema, né? Versículo de número 11. E eu falei, meu Deus do céu, isso é forte. No versículo de número 12, ele vai dizer assim: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir. Presta atenção. Por isso que o povo não está vencendo. Isso é forte. Amém ou não amém? Não vou ficar entrando no profundo, nisso ou naquilo, é só a gente raciocinar. Tem coisas, e a gente vai dar uma aprofundadazinha aqui. Eu creio que você está vencendo em muitas áreas. Eu creio que Deus sempre nos leva a vitórias. Vitórias que para muitos são pequenas, que para você é gigantesca. Vitórias onde muita gente está tendo derrota em determinadas áreas, você está vencendo exatamente naquela área. Eu creio que esse é o nosso Deus, amém? Mas tem coisas que você não está vencendo, porque Deus está falando, naquilo que Deus está falando. Querido, só Deus sabe verdadeiramente o que rola. O profundo dessa palavra que Deus trouxe assim ao meu coração, dentro daquilo que a gente está buscando, é que antes de se manifestar no físico, se manifesta verdadeiramente diga para o seu irmão, espiritual. Vamos espiritualizar aqui? O que você está pensando agora é muito mais espiritual do que você imagina. Então começa aí na tua mente, guarda a tua mente, porque antes de se manifestar no físico, passa em 3 campos: na mente, na alma e no espírito. Fala para o teu irmão, passa na mente. Tem psicólogo aqui que via falar com muito mais propriedade, essa palavra, com muito mais propriedade que eu, mas dentro de um pouco que eu busquei, é isso. Se manifesta no físico. Ei, o que você quer que se manifeste no físico? O que você quer que todo mundo veja e todo mundo saiba? Então cuida desses 3 campos, porque tem um momento que se apresenta no físico. Amém ou não amém? Se apresenta no físico, e a gente precisa estar ligado. E no versículo, então é por isso que eles não estão vencendo. No versículo de número 13, aí está aqui aquilo que eu liberei para você aqui no começo. Deus vai falar para o escolhido dele, todo mundo pensando que era tanta gente, e é Josué. Quanta gente boa está lá fora, e de repente se afastou, e de repente tem um que está aqui nesse meio, meu Deus, não era digno nem de entrar nesse lugar, e Deus escolheu você. Mas o que Ele está falando para mim e para você agora, ei, se santifica, porque foi eu que trouxe você aqui, para você viver a vida que eu quero que você viva. Ele veio para nos dar vida. Quantos tem vida de Deus aí? Só que Ele diz que a vida, Ele veio para dar vida, e essa vida é o quê? Veio para dar vida, e vida em? Deus tem mais, se santificar. Ele vai dizer no versículo 13, levanta e se santifica.
santificados. Toda vez que Deus quer trazer um avivamento, todas as vezes que Deus quer mover o sobrenatural, falando nisso, a gente não está ali ainda, vamos trazer a nossa, né, do banner do ano, né, e Deus vai pedir mais da gente, mais separação, mais vida com Ele, mais temor, mais sensibilidade. Ei, não deixa de buscar não, busca, pastor, não consigo me firmar, busca, quando você nem imaginar, você já está muito lá na frente, querido, coisas que você não vivia há muito tempo, você vai estar lá na frente, porque você vai buscando, vai acontecer para você, e é santificando, é buscando, é se santificando. Então, versículo 13, santifica, como se Deus falando, olha, Ele fez a minha maneira, eu tenho vitória para quem faz a minha maneira. Fez a minha maneira? Não. Levanta e se santifica. Isso é fazer na maneira de Deus. Amém? Isso é fazer da maneira de Deus. Levanta e se santifica. Aí ele vai dizer no versículo, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Anátema é o quê? No meio de ti. Aquilo que ninguém sabe, que é invisível a todos, já manifesta no físico. Deus já tinha visto, já era manifesto no físico. Acã falhou. Aí eu falei dos 3 campos, né? O que se vê no físico é consequência do invisível. Fala para o seu irmão, invisível. Fala de novo, mente, alma e espírito. É claro que a gente não vai dar um estudo sobre mente, alma, espírito, ficar falando essas coisas, mas muito rápido aqui, ó, acontece na mente. Primeiro na mente a gente faz o quê? A gente pensa. Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele resolveu, Ele bateu o martelo, é assim que vai fazer. Pode avisar o chefe de tribo. Agora, dentro do que Deus falou, a gente poderia falar assim, mas todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mas de tudo que a gente pensa, pode ver uma manifestação no físico de algo que vai trazer derrota, que vai trazer destruição. Então, manifestação, o que acontece na mente, aquilo que você pensa, ainda não se manifestou no físico, está ainda só no invisível, ninguém sabe. Mas diga para o seu irmão assim, mas Deus sabe. Que lindo, né? Sabe por que isso é lindo? Por que é lindo, pastor? Se não está legal. É Deus dando oportunidade sempre para a gente. É Deus dando oportunidade para a gente. É Deus falando com a gente. Então, o segundo eu falei que o quê? Que acontece aonde? No emocional. Sabe o que acontece? A conhecida razão. Porque agora ele está vendo que eles foram a uma guerra, venceram uma guerra que era impossível aos olhos naturais vencerem, a guerra contra Jericó, amém? As muralhas gigantescas, e agora tem muita ouro e muita prata, e agora tem muita coisa boa, e agora eu posso poupar muita gente inteligente, muita gente fera, e Deus falou ali que não era para poupar ninguém. Na alma dele, quando ele começa a pensar muito nisso, na alma dele, ele falou, não, mas calma aí, mas tanto ouro e tanta prata, vestes sacerdotais, muito dinheiro, não, calma aí, não, não concordo com isso não. Josué disse que Deus falou, vai ver que Deus nem falou nada. Quer saber? Vou pegar e não vai acontecer nada. Não é assim que muita gente fala, né? Vou pegar e não vai acontecer nada. E ele dá vazão à razão dele. Então, aconteceu na mente, ele pensou, aconteceu no emocional, ele deu vazão às emoções, né, a conhecida razão, e depois no espiritual. Presta atenção. A alma está onde? Está no emocional. Fala para o seu irmão, tá? Nas emoções, tá? As emoções estão na alma. Aliás, vamos melhorar isso aqui. Por isso que eu digo que a gente vai tratar de assuntos assim, mas está onde? Está lá na alma.
A alma não pode conduzir o espírito. Quem conduz é o espírito que conduz a alma. Amém ou não amém? Não é assim que diz a palavra? Estou falando algo. Preste atenção, por isso que a gente não pode ser levado a emoções. A gente não pode ser levado a razões. A gente podemos ser pessoas fera, boas pra caramba, que é exemplo pra caramba, que combate bons combates, que é exemplo, mas se a gente deixar a nossa alma, deixar as nossas emoções, as nossas razões, querer dirigir o espiritual, não vai dirigir, porque quem dirige essas coisas é o Espírito. E aqui a manifestação vai vir aonde? Vai vir no emocional, a razão vai prevalecer. É como eu falei, eu não te falei? Eu sabia, não sei o quê. Aí fica aquela historinha que a gente já sabe. E aí o que acontece no espiritual? Aí vai acontecer no espiritual que a forma que eu anotei até aqui, a forma que ele tem se conduzido, né, vai revelar no físico com frutos. A forma que ele tem conduzido a vida espiritual dele vai se revelar no físico com frutos. Sabe por quê? Porque a alma não pode conduzir espírito. E agora o Espírito Santo, você está sendo conduzido pela alma, pelas suas emoções. E aí o que vai acontecer? Vai se manifestar frutos de algo que nunca esteve aonde? Diga para o seu irmão, no coração de Deus. Vai se revelar, né, a vida dele espiritual, a forma que ele tem conduzido a vida espiritual, vai se revelar no físico e com frutos. Aí eu pensando em tudo isso, né, falando assim, qual foi a forma que Acã tomou as suas decisões? Qual é a forma que você tem tomado as suas decisões? Isso eu quero, isso eu não quero. Se é assim, você vai errar. Não pode ser assim. Não, isso eu quero, pronto, eu quero. Isso eu não quero. Nem sempre o que você quer é o melhor para você. Quantos estão entendendo? Ele queria aquilo. Ele poupa a vida daquele camarada e agora ele quer saber onde está o ouro, está a prata, tudo de bom. Ele pensa que está de boa. Nem tudo que eu quero, né? Nem tudo aquilo que eu quero, se estiver fora de uma direção de Deus, querido, vai dar ruim. Então, qual a forma que ele tem tomado a decisão? É pautada no que Deus diz? Segunda coisa, qual a escala de prioridade dele? Isso aqui é importante, amém? Eu queria que você pensasse muito rápido, qual tem sido a sua escala de prioridade? Não é forte isso? Qual a nossa escala de prioridade? No primeiro momento que eu não concordo, fazer o que eu quero fazer? Ou vencer a mim mesmo para fazer a vontade de Deus? Quantos entenderam isso aí? Qual tem sido a nossa escala? O que eu priorizo na minha vida? O que a palavra de Deus diz sobre priorizar? Para a gente priorizar primeiro o reino e depois, isso vai mexer com a gente, porque queremos tantas coisas. Não está errado, tem que querer sim, tem que sonhar, mas se isso atrapalhar todos os desígnios de Deus, tudo aquilo que Deus tem de grande para o povo, tudo aquilo que Deus tem de maravilhoso para mim e para você, querido, vença você mesmo. No nome de Jesus, essa palavra é poderosa. Por quê? Porque muitas das vezes tem momentos que a gente pode estar querendo viver um 2023 tremendo, mas está com a cabeça em 2022, em coisas que já passaram. E não é para ficar lá em coisas que já passaram. Isso aí todos nós sabemos disso. Deus, bota a tua cabeça hoje aqui. Não fica lá naquilo, que naquele tempo, naquelas coisas, não, bota aqui. Mas nesse momento, Deus está falando, olha, só dá uma olhadinha lá, porque aqui está vivo muita gente. Deus podia ter consumido todo mundo e não consumiu. Morreu, a gente não quer perder um, não é verdade? Não queremos perder um, mas morreu uma turma aqui para ser um sinal.
morreu gente ruim. A gente não quer que morra ninguém, a gente quer que todos cheguem ao arrependimento. Não é verdade? Por que está acontecendo esse avivamento lá nesse país, lá nos Estados Unidos? Sabe o que eles têm pregado lá? Quantos ouviram o que eles têm pregado lá? Como é que começou? Quantos ouviram? João Batista, arrependimento e confissão de... Aí começa. Arrependimento ao Espírito Santo. Meu Deus, não é forte? Amém ou não amém? Amém ou não amém? É forte. É forte. Qual a escala de prioridade? Qual a escala de valores? Esse aqui também, aí fico aqui, não vou avançar mais nessa questão aqui. Qual a escala de valores? O que é mais importante? Viver a vida para mim mesmo? Ou a minha vida para Deus? Onde tem estado a sua escala de valores? Querido, essa semana eu estava preparando uma palavra sobre salvação, só para falar de salvação. Eu chorei. Falando só de salvação, só estudando salvação. Teve um momento que eu comecei a compartilhar, achei que cabia, não sei se cabia com um dos meus filhos. Sabe o que falou? Pai, a minha vontade é de me lançar no altar novamente e falar, Senhor, a minha vida é sua. Porque em algum momento, parece que a gente fala assim, meu Deus, como eu preciso mais de Deus. Como eu tenho que valorizar tão grande salvação que Deus tem me dado. Sabe qual o maior presente que Deus pode dar para mim e para você? A tão grande salvação que já se manifestou nessa casa e que está aqui essa noite, no nome de Jesus. Ela é grande, ela é poderosa, ela vem do coração de Deus, quando eu e você não merecia. Deus é grande, todo poderoso. Qual a sua escala de valores? Uma coisa quando é digno, é devido, mas outra quando não. Uma coisa é eu estar num lugar até devido, mas Deus fala, sai daí agora e vai. Já contei uma dessas aqui, são muitas, né, que a gente já viveu, mas uma, vocês também já escutaram aqui, mas outros não. Estava ali, preparado para ver um filme há muito tempo, já escutou isso umas 10 vezes, mas escuta de novo. Que estava combinando com meu cunhado para ver, e ele é lá, um camarada gaiato, e a gente ri bastante com ele, e a gente, quem aqui que não precisa rir um bocado? Amém ou não amém? Não é bom dar boas risadas? Ele traz alegria, foi para lá, preparou lá a melhor mesa, a esposa dele reuniu lá com a minha saudosa, está preparando, a gente está lá trocando uma ideia, dando boas risadas, e quando fomos sentar para ver aquele filme, que a gente estava marcando para muito tempo para ver aquele filme, acho que aquela época ainda era da locadora, era fita cassete, direto do túnel do tempo. Alguém não conhece fita cassete aí? Tem gente que não conhece, né? Querido, quando fui sentar, agora vou sentar, o Espírito Santo falou, sai agora e vai em tal lugar. Eu nem sentei, fiz assim, levantei e falei, cunhado, não posso ficar. Ele olhou para mim, falou, amém, Deus está te dirigindo a algum lugar. Qual a minha escala de valores? O que é mais importante para mim? Eu acabei de falar para você que muito ia me alegrar, que ia ser muito bom para minha família, que ia ser 10, mas Deus falou, levanta agora e vai em tal lugar. E Deus naquela noite me usou poderosamente, eu glorifiquei o nome dele, e eu voltei, caramba, minha família é felicíssima, e todo mundo feliz, não perdi nada, só ganhei. Ei, presta atenção, onde está a escala de valor? Onde está a escala de valor de Acã? Onde está a escala de valor? O que é valoroso para você? Porque se for ouro e prata, como era para ele, no primeiro momento que se manifestar ouro e prata, ele não faz a vontade de Deus. Qual
uma escala de valor para você, e preste atenção, tudo isso Deus te dá. Tudo isso Deus vai te dar, e vai dar com juros e correções monetárias. Tudo que você quer viver, Deus tem ainda mais para você. Diz que tudo que nós fazemos aqui, querido, seja trazer um copo d'água, pegar ali uma barata morta ali, se foi aqui, fez para Deus, para tirar, querido, tudo isso vai ter a sua retribuição. Deus não vai deixar passar nada. Você pode dar glória a Deus. Qual a sua escala de valor? Imagine, uma alma, uma vida. Qual é a escala de valor dele? O que é mais importante para ele? O que é mais importante para você? Vamos voltar nessa outra. Qual a prioridade? Qual a prioridade? Qual a prioridade da gente? Estar na presença do Senhor? Querido, presta atenção. Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Eu não sei se eu ainda vou viver, eu estando em vida, ele vai vir, vai me arrebatar junto com a igreja dele, ou se ele está voltando, ele vai voltar ainda antes para mim, e eu vou encontrar os meus que já foram, encontrar os profetas, os patriarcas, mas isso não é o mais importante. O mais importante vai ser ver ele como ele é. Como eu sempre falo aqui, não vai ser só as mãos dele estendidas sobre a gente, que é uma bênção, porque nós queremos as mãos dele, mas eu vou ver ele face a face. Não é por isso que as mãos dele estão sobre nós, para que a gente não perca. E como é que a mão dele estando sobre nós, a minha prioridade vai ser estar fora das mãos dele? Diga para o seu irmão, está vindo aí um grande avivamento. Está vindo aí um sobrenatural da parte de Deus, porque Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está dando uma alusão para a gente. Presta atenção, não me envergonhe. Eu falei com você aqui, olha, aquilo que o Espírito Santo tirou, queimou você. Aí eu, opa, ali já comecei a chorar na presença do Senhor, e eu nem sabia, não estava maquinando nada, mas quando falou, ele veio no profundo e fez assim, ó. Aí eu, quando fez o apelo, a minha vontade era ir correndo na frente, me ajogar lá, rolar para um lado, para o outro, mas me contive, me ajoelhei, e chorei ali sozinho, eu e Deus. Eu creio que Deus está falando com a gente essa noite. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, Deus tem mais para a gente. É por isso que Ele continua falando com a gente. Se você está aqui, Deus, Ele vai continuar falando sempre com você. Se Ele continua sempre falando com você, é porque Ele ainda tem algo com você. Aleluia, glória a Deus. Quer mudar os frutos? Os frutos, aquilo que se manifestou. Quer mudar os frutos? Quer ter vitória? Quer ter vitória, Josué? Quer ter vitória, Aguinaldo? Fala o nome do seu irmão. Quer ter vitória? Quer ter vitória? Quer ter vitória? Quer mudar os frutos? Quer mudar a realidade? Porque a gente pode aperfeiçoar. Quer mudar os frutos? Mexe na raiz. Mexe naquilo que está em oculto, naquilo que a raiz ninguém está vendo, ninguém sabe como é que verdadeiramente tu está. Se tu está aprofundadão, ou se você está muito superficial. Se você está posicionado realmente nos rios de águas vivas, no trono da graça de Deus, no lugar de banquete, na rocha eterna que é o Senhor, o que você precisa fazer com as suas raízes? Aleluia! Quer mudar os frutos? Quer ver atribuído a você, a sua vida, mais valores de Deus, mais poder de Deus na sua vida? Mexe nas raízes, mexe nas estruturas, olha lá no profundo, onde só você e Deus vê, e Deus vai cuidar de você, e vai mudar o teu tempo de colheita. Aleluia! Quer mudar os frutos, os resultados? Mexe na raiz, trata da raiz. Sabe o que Deus está fazendo hoje com a gente? Está tratando da raiz. É isso, só isso. Por que Deus vai tratar da raiz? Por que Deus, para pensar, Ele tratando lá da raiz? Porque Ele quer ver muitos frutos aqui.
Imagine, meu Deus, imagine tudo florido, muitos frutos, tudo lindo, todo mundo olhando assim, meu irmão, mas como você está vistosa, meu irmão, como você está bonito, saía, seu cabelo voltou a empretecer, menos, pastor, menos, é forte, né, Devec, voltou, menos, tá ótimo, significa dizer que a gente está vivendo bem, mas não é. Deus olhar, querido, presta atenção, Moisés foi buscar o Senhor, ele voltou lá diferente, ele voltou lá cheio de resposta para Deus, e aqueles que esperaram receberam tremendamente a resposta de Deus, mas aqueles que se anteciparam nas suas próprias vontades, o que aconteceu com eles? Destruição e morte. Quantos aqui esperam um direcionamento de Deus? Diga amém. Então eu declaro Deus com direcionamento para você, para grandes colheitas, para grandes vitórias. Trata da raiz, Deus está tratando da raiz, do invisível, da nossa mente. É forte. O que está se manifestando no físico? Lembra que eu falei? O que está se manifestando no físico? Primeiro se manifestou no invisível. Se Deus revelando aqui, Ele falaria: eu sei tudo o que você tem pensado, eu sei tudo o que você tem falado, querido, às vezes, porque Deus me livre, falar do ungido de Deus me livre, vou te dar um exemplo, pensar um mal do Sidney, aí Deus olhou, o que você pensou do Sidney? Não, é verdade isso que você pensou dele? Aí eu estou de boa, estou achando que tudo. Ele falou: olha, antes que se manifeste no físico uma terrível destruição para você, endireita isso diante de mim, seus pensamentos, porque esses pensamentos querem vir no físico, algo que vai destruir você, e toda a casa, e toda a sua família, e todos os seus filhos. Diga assim: isso eu não quero para mim. Então muda o teu entendimento, o teu pensamento. Não é só porque esse ou aquele falou que você está falando, ou que você está pensando. Ei, não nem falei do nível de falar, ainda estamos falando do invisível. Do invisível. Você precisa que foi liberado. Querido, um dia desse, alguém liberou para mim assim, algo que eu imaginava que estava caído no esquecimento. Já vivi muitas batalhas, como vocês também. Eu fui declarar um apelo, e a palavra que foi liberada, está vendo no meu coração algo que aconteceu alguns anos atrás, há muitos anos atrás, quando alguém liberou, na mesma hora o Espírito Santo trouxe a palavra que alguém liberou. Eu falei: meu Deus, eu fiquei quieto, e um temor muito grande veio sobre a minha vida, e eu falei: meu Deus, sabe-se lá o que as pessoas liberaram, sabe-se lá o que foi liberado, e isso foi testemunho, e sabia que aquele era um grande mal, uma grande afronta ao coração de Deus, e quando aquela pessoa vai lembrar daquilo que foi liberado, eu falei: meu Deus, eu só fiz foi descer, e vinha assim como um nó na garganta, e a primeira coisa que veio no meu coração foi assim: misericórdia, ó Deus. Então Deus está cuidando das raízes, amém? Deus está falando para a gente essa noite: ei, quero avivar, mas estou movendo o sobrenatural, mexendo nas raízes, estruturando você, para você manifestar coisas boas, coisas grandes, coisas que você ainda nem sabe, que estão no invisível, você ainda está na ralé, você não sabe de nada, inocente, dentro daquilo que Deus sabe. Por quê? Coisa linda, quando você é inocente para perguntar para Deus. A gente já ensinou isso aqui, né? A gente chegar para Deus e de repente eu vou chegar para Deus e falar: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? Quantos lembram disso? A palavra diz. Imagine eu sabendo que eu tenho um caminho mau, ter a ousadia de orar para Deus isso. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer nunca. Quantos estão entendendo isso? Não pode. Se eu sei que tem um caminho mau, então eu chego e vou descer no pó e na cinza, vou me arrepender daquele caminho mau. Agora, uma coisa é quando eu verdadeiramente sou inocente e chego para Deus e falo: Senhor, sonda-me,
Visita eu no mais profundo, Senhor, estou precisando de um encontro contigo. Senhor, eu não sei, tenho cavado, não tenho visto, mas se tem em mim algum caminho mau, Senhor, ai Deus, sabe que você é inocente, sabe que você é verdadeiro. Aí Deus fala, levanta, que eu vou dar um passeio com você, vou te mostrar tudo que eu tenho visto, tudo aquilo que você tem vivido e você nem sabe, tudo aquilo que você tem e você olha. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer continuar dando vitória ao povo dele. Sabe por quê? Porque você é o povo escolhido de Deus. Ainda sendo tão pequeno aos olhos de muitos, Deus escolheu eu e você para fazer morada em nós, para fazer a gente ser sal da terra, ser luz do mundo. Ele não escolheu os mais sábios, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para fazer a diferença. Eu creio que o avivamento vem daqui de dentro. Eu creio que o avivamento veio daquelas senhoras que estavam arrebatadas, onde muita gente pensando, mas ela estava ali, estava no meio, estava ligado, não era só para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é para todos nós, mas até para nós que já estamos já avançando mais um pouquinho, porque Deus tem permitido, a gente tem que voltar a essa sede, a esse primeiro amor, a tratar com as raízes, tratar no profundo. E a gente escuta tanta gente falando de mimimi, né? Mas é uma realidade, é deixar de mimimi, porque os mimimi vêm talvez de ser antigo, de ter visto tantas coisas, às vezes vem disso, mas o nosso Deus é maior, amém? O nosso Deus é maior, quer mudar os frutos, quer mudar os resultados, mexe com a raiz, trata da raiz, do invisível, da onde só Deus e você está vendo. Santificação é o caminho. Cuida do físico, para uma vida vitoriosa, com bons frutos. Cuida da mente, da alma e do espírito. Aleluia. Santificação, para um tempo novo e sobrenatural de Deus. Quantos aqui o Senhor tem promessa para você e você sabe disso? Quantos verdadeiramente tem promessa? Então vai ficando de pé, vai deixando Deus mexer na sua raiz, na sua estrutura. Você não vai ser